raios gama. Um amigo lembrou acertadamente, porque na outra sala eu consegui falar um pouquinho mais, né, e realmente gastar mais uma aula com isso seria demasiado. Raio-X, pessoal, assim como a luz e assim como o ultravioleta, o átomo para emitir a onda é o mesmo processo. Elétron fica excitado, caminha no orbital mais externo, quando volta para casa libera energia. A luz acontecia esse processo na casca do átomo, não é isso? A radiação ultravioleta era nas camadas intermediárias. Então o raio-x, para poder ter mais energia, tem que vir mais dentro ainda, das camadas mais internas, mais próximas do núcleo. Aí tem que pensar, pô, o cara agitar, o cara deixar excitado um elétron que está lá no interior do átomo, esse átomo tem que receber uma pancada violenta, né? Esse átomo tem que ser estimulado por algo violento. E olha só como é que se produz raio-x então. Primeiro tu pega uma lâmpada. Uma lâmpada que vai se aquecer um pouco além do que as lâmpadas normais incandescentes se aquecem. Então uma lâmpada incandescente convencional chega lá aos 900 graus, essa lâmpada pode passar um pouco disso. Qual é o objetivo? Deixar elétrons sendo emitidos, não só fótons, mas fazer com que essa lâmpada emita elétrons. Quando elétrons forem ejetados da lâmpada, tem uma placa conectada a polo negativo e polo positivo, aqui onde esse elétron foi ejetado. Então esse elétron é ejetado no interior de placas conectadas a uma voltagem grande. Então eu vou pegar uma voltagem grande, algo entre 20, 100, 1 milhão de volts, dependendo da aplicação do raio-x. E aí quando esses elétrons que são negativos forem atraídos pela placa positiva e repelidos pela placa negativa, eles vão adquirir alta energia, alta velocidade, próxima da velocidade da luz. Quando esse elétron atinge uma placa metálica, ele é abruptamente desacelerado, uma pancada violenta na placa metálica. A energia desse elétron tem que ser convertida em alguma coisa, não é isso? Esse elétron estimula o átomo, fazendo com que um elétron lá interno receba uma pancada e fique excitado. Quando esse átomo da placa volta ao seu estado natural, ele libera uma radiação chamada raio-x. Daí reflete no osso e tu vê... É bloqueado pelo osso, que tem núcleo atômico grande, né? E a carne é transparente ao raio-x, porque tem núcleo atômico pequeno. Porque na verdade é o núcleo do átomo que tem a capacidade de, né, absorver radiações maiores, não é isso? Então o osso é feito de cálcio, número atômico 20, número de massa 40 aproximadamente, né? Então quer dizer que é um núcleo com 20 prótons e 20 nêutrons, um núcleo parrudão, certo? A carne é feita basicamente de carbono, água, certo? Carbono, oxigênio, vamos dizer, um dos caras tem o maior núcleo atômico ali na carne, né? Porque tem H2O, modo H2O, né? Certo? Esse oxigênio tem número atômico 8, não é isso? Número de massa 16. Número de massa 16, né? Número atômico é 8, né? Então são 8 prótons e 8 nêutrons. É um núcleo de apenas 16 elementos, não é isso? Comparado com o núcleo do cálcio, que tem 40 elementos, né? 20 de um e 20 do outro, não é isso? Então bloqueia muito mais. Então onde tem carne, vai passar o raio-x e vai queimar o filme fotográfico lá embaixo. Onde tem osso, vai bloquear o raio-x, não vai queimar o filme fotográfico. O osso vai aparecer esbranquiçado. Concorda comigo? Vale lembrar que o cara que fez o primeiro raio-x do mundo foi por acaso. E ele radiografou a mão da mulher dele, que veio a cair logo depois. Não, tô brincando, só teve um câncer. Certo? Só teve câncer, live, né? Assim, a maioria dos caras que começaram a estudar isso, eles sofreram as consequências na própria carne, né, cara? O pessoal não sabia do perigo. Então, vou ficar experimentando, vou fazer experiências, aí começa a dar problema e ainda acha que de repente não tem a ver com o aparelho que ele está usando, né? Sempre com muita fé, e aí pode dar problema sim. Muitos cientistas morreram, né, devido às radiações. Eu diria ainda, ó, que a família Curie, lembra da Maria Curie? Será? Do ponto Curie, que determinou a temperatura na qual os materiais ferromagnéticos perdem a propriedade ferromagnética, não é isso? Os pais dela morreram os dois de câncer em função de trabalho com material radioativo. Só que em compensação foram os dois que inventaram os processos até hoje utilizados nas usinas nucleares pelo mundo afora. Ou seja, foram eles que permitiram, de certa forma, que o mundo chegasse em algumas regiões ao nível de desenvolvimento que chegou com a energia nuclear. Galerinha, então olha só, raio-x é um tipo, é como se fosse luz, é como se fosse raios ultravioleta, só que vem das entranhas do átomo. Para poder mexer com as entranhas do átomo, eu vou acelerar elétrons com altas velocidades e fazer eles dar uma pancada numa placa metálica. Quando elétrons de alta velocidade são desacelerados abruptamente, vem de resposta raio-x. Dois tipos de raio-x, raio-x duro, raio-x mole. O raio-x mole é usado na medicina. Ele é menos energético e afeta menos o corpo. Raio-x duro é usado na indústria. Imagina, o cara vai lá, montou o motor de uma Ferrari. Custou, né, para montar o motor uma baba. Né, um engenheiro mecânico lá
contratados, gravatados, sem graxa na mão, só para apertar os parafusos. É impressionante, o cara aperta um parafuso, vê lá no torquímetro quanto deu, vai no computador, cria um selo digital para aquele parafuso. Todos os parafusos têm um selo digital. Se quebrar a porcaria do motor, vamos saber quem apertou aquele parafuso. Certo? Bizarro, né? Aí tu imagina, o cara vai entregar para o milionário, que está esperando há 2 anos pela Ferrari dele, e vai pagar milhões, e aí ligou, explodiu o motor. Não pode, né, cara? E vai que tem uma trinca no motor lá que ninguém viu. Ou seja, antes de montar, de finalizar a montagem, tu radiografa. Bota no aparelho de raio-x e tem uma trinca lá, pode botar para usinagem, não, vamos reciclar esse motor lá com o alumínio dele de alta qualidade, vamos reciclar para não perder dinheiro. Então tu vê, cara, cada maldito carro, até o Golzinho 1000 na verdade, tu faz uma radiografia do bloco do motor antes de montar e alguém morrer, né? Certo? Galera, se eu falei, ó, o que é? Só para finalizar, fusão nuclear, o que é fundir? Sol, hidrogênio com hidrogênio gera hélio, mas sobra nêutron. O excesso de massa é expelido na forma de raios gama. E não só raios gama, porque tem outras consequências depois. O que é fissão? Quebra um átomo, se transforma em 2 átomos menores e sobra nêutron. Vou ter que expelir esse nêutron na forma de radiação. Decaimento radioativo. Tu concorda que na natureza, os átomos de carbono, a maioria tem 6 prótons e 6 nêutrons. Mas tem isótopos radioativos, não tem? Tem átomo de carbono que é meio manco e tem um nêutron a mais. Tem 6 prótons e 7 nêutrons. Esse cara é o cara que fica expelindo radiação. E um dia ele vai se transformar num átomo normal, depois que ele decair. Certo? Decaimento radioativo. Ele emite radiação para voltar a seu isótopo mais estável. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais, galerinha. Desculpa, querida.